Olá, boa noite. Está no ar o Jornal do Senado. Impasse na implantação das rádios digitais no Brasil. Os testes feitos até agora pelo governo mostraram uma cobertura limitada. Para as emissoras, o país já perdeu o bonde. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado acompanha o processo em busca de uma solução. Do Congresso Nacional. A principal mudança do rádio digital é a melhoria do som. As emissoras AM vão ter qualidade de FM e as FMs ficarão ainda melhor. Mas a digitalização também pode dar aos ouvintes acesso a outros serviços. Transmitir tanto imagens estáticas como imagens em movimento, pequenos vídeos em baixa qualidade. Você pode transmitir com rádio digital, informações complementares em texto. É possível até você transferir arquivos de dados via rádio digital, por exemplo, plugar um pendrive no receptor de rádio e transmitir um arquivo para aquele pendrive. Entre 2010 e 2012, o Ministério das Comunicações realizou 11 testes com 2 sistemas de rádio digital. O DRM, usado na Europa, e o HD rádio, norte-americano. Em todos os casos, o sinal das emissoras chegou a uma área menor que a alcançada no sistema analógico. O governo programou novos testes e evita estabelecer uma data para o início das operações do rádio digital. O Ministério das Comunicações tem falado em transmissão simultânea de programação analógica e digital. Então não tem sido falada, em nenhum momento citamos o desligamento da rádio analógica. Isso não está em pauta. Os resultados dos próximos testes são fundamentais para definir o futuro do rádio digital. Além de criticar as deficiências da cobertura geográfica, as emissoras comerciais avaliam que os custos de implantação do sistema são altos, mas os benefícios ainda não podem ser percebidos. O custo pode chegar a R$250 mil tranquilamente, a compra do transmissor e a própria digitalização da produção de informação. Então, o principal problema é fazer esse modelo ser economicamente viável, fazer com que o radiodifusor tenha renda, tenha receita com a implantação do rádio digital. A falta de definições tecnológicas fez com que as emissoras de rádio investissem nas transmissões pela internet, com interatividade e alcance maior. Muitas empresas passaram a questionar a necessidade da digitalização. Eles acreditam que, especialmente, a internet vem para suprir muitos dos serviços que o rádio digital estaria propondo há anos atrás. Infelizmente, como a digitalização não aconteceu, muitos deles usam a frase de que a gente perdeu o bonde. Na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, os debates sobre o tema levam a uma conclusão. Para convencer emissoras, governo e ouvintes sobre a importância do rádio digital, a discussão não pode se concentrar em aspectos tecnológicos. É uma necessidade para universalizar, é uma necessidade para você ampliar a cobertura, é uma necessidade para você fazer chegar serviços num país do tamanho do Brasil, que ainda nós não conseguimos chegar via estrada, não conseguimos chegar via governo. Um aviso, a TV Senado vai interromper as transmissões em todo o Brasil logo após a reprise da sessão plenária, que começa às 9h30 da noite desta sexta-feira. O sinal deve sair do ar por volta de 1h da madrugada e voltará ao normal às 6 da manhã de segunda-feira. A Companhia Energética de Brasília vai fazer a manutenção técnica na subestação do Senado e os equipamentos têm que ser desligados. Nesta semana, o Senado fez um esforço concentrado para votar projetos de interesse público. Um deles é o que regulamenta o direito de resposta para quem se sente ofendido pelos meios de comunicação. Eu conversei com os representantes de jornalistas e das empresas do setor para saber o que eles pensam a respeito. Vamos conferir. O direito de resposta proporcional à ofensa está previsto na Constituição. Faltava regulamentar. Este projeto, ele atende o que está na Constituição. E a própria Constituição, ela proíbe a censura. Nós não podemos permitir que na democracia existe censura. O projeto não trata de censura. Ele traz um procedimento próprio para o direito de resposta. Desde a extinção da lei de imprensa, nós ficamos com um vácuo, que era a possibilidade do cidadão reagir aos crimes ou às injúrias, enfim, difamações, qualquer ofensas que nós jornalistas façamos através da imprensa. O projeto aprovado pelo Senado prevê o direito de resposta a pessoas físicas e jurídicas que se sentirem ofendidas por notícias veiculadas em qualquer meio de comunicação.
Pode ser na TV, no rádio, no jornal ou na internet, mesmo que o veículo se retrate do que publicou. Mas comentários de usuários da rede, nas páginas dos meios de comunicação, não dão direito à resposta. De acordo com o texto, o ofendido tem 60 dias para reclamar e o veículo 1 semana para publicar a resposta, com o mesmo destaque e publicidade dados à ofensa. Caso contrário, o ofendido pode recorrer à Justiça, que tem 1 mês para julgar a ação. Se a empresa descumprir a decisão judicial, pode ser multada. A concessão do direito de resposta não exclui ações por danos morais, materiais ou à imagem. O cidadão ou a cidadã é acusado por um jornal durante vários dias, em páginas inteiras, quando se comprova a falsidade daquelas reportagens, no rodapé da última página do jornal, talvez até nos classificados, sai uma nota dizendo que aquele cidadão foi inocentado ou que o Ministério Público reconheceu que ele não tem nenhuma culpa. O presidente da Federação Nacional dos Jornalistas defende uma proposta com regras mais claras. Traz no seu bojo a possibilidade de ações inibidoras da atividade jornalística, a partir de uma não especificidade, não explicitação na lei da natureza da atividade e principalmente das penas. O representante do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal é a favor do projeto, mas defende que grupos da sociedade civil também tenham direito de resposta. O que peca é que não garante uma visão de um direito de resposta coletivo, difuso, né, para temas gerais, para grupos atingidos de maneiras gerais e não personificados, né, como grupos indígenas, grupo de mulheres, grupos LGBTs, enfim. Este projeto é perfeito? Não é perfeito. Este projeto, eu tenho certeza, ele será aprimorado na Câmara dos Deputados para que nós possamos ter, efetivamente, o cumprimento da Constituição. Representantes das empresas de comunicação não quiseram gravar entrevista, mas por telefone a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, afirmou acreditar que a regulamentação é importante e necessária. Segundo a empresa, algumas polêmicas precisam ser solucionadas, porque o texto é muito abrangente e pode causar insegurança jurídica. Vai à sanção presidencial o projeto de lei que regulamenta a atuação das casas lotéricas no país. A matéria foi aprovada durante o esforço concentrado. O repórter Hermes Coelho explica as mudanças. 120 milhões de brasileiros usam os serviços de casas lotéricas todos os meses. Nos 12 mil estabelecimentos em funcionamento no país, é possível fazer apostas, pagar contas e receber aposentadorias e benefícios como Bolsa Família. A atividade emprega 60 mil pessoas e atualmente é regida por normas da Caixa Econômica e do Ministério da Fazenda. Raul é permissionário lotérico há 18 anos. Para ele, a maior dificuldade do setor é a falta de uma legislação específica. A gente não sabe se a Mega Sena vai aumentar para a Mega Sena do final do ano. Quer dizer, daqui a 3 meses está a Mega Sena no final do ano. Não dá para que o lotérico faça um projeto para vender, entendeu? Para chamar seus apostadores. Essa condição de incerteza é que faz com que a gente não cresça. O projeto de lei aprovado pelo Senado define regras para a atuação das casas lotéricas. O prazo de concessão para explorar o serviço fica mantido em 20 anos, renovável por mais 20. No entanto, as novas permissões serão concedidas por licitação e não mais por autorização da Caixa. Os lotéricos que hoje ganham comissão sobre os produtos comercializados passarão a ter direito ao lucro líquido do estabelecimento, valor que sobra após o pagamento de rendimentos à Caixa e de gastos com manutenção. Para nós é importante, para a sociedade brasileira, para todo mundo do Brasil, ele é importante porque ele cria uma segurança jurídica para a nossa categoria. A partir do momento que você tenha uma lei, você passa a determinar parâmetros mínimos para garantir os interesses tanto do concessionário como do concedente. Um projeto muito importante que fala diretamente com a vida de mais de 12 mil famílias no Brasil inteiro e principalmente naqueles municípios onde não existe banco e que eles desempenham o papel de correspondente bancário. A matéria também traz outra novidade, o reajuste anual dos jogos das lotéricas. O índice será determinado pelo Ministério
Ministério da Fazenda. Mudança que não agrada a população. A gente já ganha pouco. Todo ano aumenta, como é que a pessoa vai jogar? Acho que não precisaria aumentar. Hoje nós temos produtos lotéricos que há mais de 10 anos não são reajustados os valores. Nós temos produtos lotéricos de 75 centavos. Então realmente torna a atividade inviável. Não deve ser uma coisa para todos os produtos, e sim de forma pontual. Entendeu? Reajustar um produto que vale 75 centavos, 50 centavos você não vai na padaria, você não compra 2 pães. A repórter Mariana Capello fez um balanço dos outros projetos aprovados nesta semana pelos senadores. São matérias para dar conforto ao cidadão, controle dos parlamentares sobre as políticas públicas e para humanizar o tráfego. No trânsito, as mudanças estão em 2 projetos de lei. Um deles aumenta em até 10 vezes a multa para quem faz ultrapassagens perigosas ou participa de corridas e manobras arriscadas. O outro faz uma série de alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Infração grave para quem ocupa vagas de estacionamento destinada a pessoas com deficiência. Segundo, estabelecer a obrigatoriedade de que nas rodovias federais haja a indicação do pronto-socorro mais próximo, isso para facilitar, no caso de acidente, o atendimento das vítimas. Terceiro, o fim da obrigatoriedade do retrovisor e também da buzina para bicicletas. Aqui no Senado também houve mudanças. Um projeto de resolução dá às comissões da Casa a atribuição de fiscalizar políticas públicas do governo federal. Cada colegiado deve eleger uma política pública e apresentar um relatório ao final de cada sessão legislativa. Os senadores também aprovaram a medida provisória que criou o programa Minha Casa Melhor, uma linha de financiamento de bens duráveis para beneficiários do Minha Casa Minha Vida. A senadora Ana Rita, que foi a relatora da matéria, acrescentou uma emenda para tornar as entidades esportivas mais transparentes. O texto permite o voto dos atletas nas federações e também proíbe a reeleição em clubes que têm isenção de impostos ou que recebem recursos públicos. Hoje, até mesmo para os atletas que querem estar próximo como eu, é difícil de saber se tem uma má-fé, se está sendo conduzido bem ou mal na questão financeira. E a realidade agora proposta na lei é justamente o contrário. A mini-reforma eleitoral e as denúncias de irregularidades no Ministério do Trabalho foram destaque nos discursos do plenário nesta sexta-feira. Pedro Simon cobrou da presidente Dilma Rousseff uma atitude em relação às ameaças do ministro do Trabalho, Manuel Dias, do PDT, de que, se demitido, iria revelar irregularidades envolvendo vários partidos e governos. A imprensa divulgou nos últimos dias uma auditoria da Controladoria Geral da União que identificou repasses de recursos a militantes do PDT por uma entidade contratada pelo Ministério do Trabalho e Emprego sem a comprovação da prestação dos serviços. Alvo de denúncias, o ministro do Trabalho disse que não vai pedir demissão. E ainda que se Dilma o demitir, ele sairá tirando e tomará providências impublicáveis. Senhora Dilma, a senhora tem que responder isso. Temos que encarar de frente essas denúncias, apurá-las com rigor e, se houver de fato irregularidades, afastar e punir as pessoas envolvidas. Rubem Figueiró criticou o projeto da mini-reforma eleitoral, aprovado esta semana pelo Senado e enviado à Câmara dos Deputados. Deixamos de fazer o que o povo tanto pediu e pede nas ruas. Medidas que impeçam a corrupção eleitoral e o Caixa 2. A mini-reforma eleitoral aprovada na segunda-feira pretende reduzir o custo das campanhas. Entre as medidas está o limite para a contratação de cabos eleitorais. O projeto muda as regras da propaganda eleitoral. O texto libera a participação de candidatos em programas de rádio, TV e internet e proíbe a instalação de cavaletes com propaganda e o uso de outdoors, mesmo eletrônicos. O fim dessa colocação de bandeiras no meio da rua fixadas, cavaletes, pintura de muro, isso tudo eu creio que, se for mantido daqui para frente, é uma conquista importante para o barateamento das campanhas.
O texto limita o pagamento de militantes para a mobilização de rua nas campanhas. Nos municípios até 30 mil eleitores, os partidos podem contratar até 1% do eleitorado. Nas cidades maiores, o cálculo é de um cabo eleitoral a mais para cada grupo de 1.000 eleitores. Nós estamos evoluindo no sistema de controle de contratação exatamente para impedir aquela contratação de 10 mil, 20 mil, 30 mil militantes que viram boca de urna e viram voto comprado. O partido pode substituir candidatos nas eleições majoritárias ou proporcionais, mas apenas se o pedido for apresentado 20 dias antes da eleição. Ela acaba com aquela história de você votar num candidato da fotografia de outro, que era uma imoralidade. O candidato é substituído porque o titular estava impugnado e é substituído na véspera da eleição e o eleitor vota no substituído vendo a fotografia do impugnado. O plenário do Senado rejeitou uma emenda que proibia a doação de campanha por pessoas jurídicas, mas manteve o artigo que obriga os bancos a identificar nos extratos de candidatos e partidos o CPF e o CNPJ de todos os doadores. As contribuições em dinheiro precisam ser comprovadas com recibo. O que nós estamos fazendo aqui é a transparência daquilo que vai acontecer nas eleições. Nós já aprovamos aqui, inclusive, que deve ser colocado durante a campanha a apresentação daqueles que foram doadores durante o período em que ainda se está em campanha, para se saber claramente quem está participando e doando. O texto traz outras mudanças. As pesquisas devem ser registradas na Justiça Eleitoral com o nome de quem pagou e cópia da nota fiscal. Fica proibido pintar muros, mesmo de imóveis particulares. Adesivos podem medir no máximo 50 por 40 centímetros. Nos carros, eles devem ser microperfurados e apenas no para-brisa traseiro. A Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do TCU para fiscalizar as contas dos partidos. O TSE pode tirar da internet mensagens com agressões ou ataques a candidatos. E passa a ser crime contratar pessoas para espalhar comentários ofensivos na rede. Durante a votação, parlamentares cobraram uma reforma mais abrangente. Essa não é uma mini-reforma, é uma nano-reforma. É menor que mini. Eu não diria nano, porque nano a gente não enxerga. E essa aqui é uma mini-reforma eleitoral, senhor presidente. Acho que ela procura enfrentar alguns problemas que se revelaram nas últimas campanhas. Sou muito cético em relação a qualquer reforma política mais profunda feita por um Congresso Nacional que foi eleito por essas regras. Sabemos que não é ainda a reforma tão sonhada por todos nós, pela população brasileira, mas esse é o possível que está sendo feito agora até o final do mês de setembro. No ano que vem, nos aprofundaremos mais numa reforma mais profunda aqui no Senado e na Câmara Federal. O texto precisa ser aprovado pelos deputados e sancionado pela presidente Dilma Rousseff até 4 de outubro, para valer nas eleições de 2014. Na página da TV, na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e um ótimo fim de semana.